Atenção, família Alviverde! Sexta-feira chegou com clima de decisão e as últimas informações do Verdão estão pegando fogo. A grande final está cada vez mais perto e novidades importantes surgiram na escalação do Palmeiras. E olha, tem surpresa que pode mudar tudo. Nos bastidores, a informação que movimentou o dia é sobre Vitor Roque. O atacante ainda é dúvida para a decisão e existe a possibilidade real de começar no banco de reservas. Sim, você ouviu certo. A comissão técnica está avaliando a situação física e tática do jogador. E isso pode mexer diretamente no plano de jogo do treinador Abel Ferreira. Falando sobre o comandante Alviverde, Abel tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos para montar o meio-campo do Palmeiras. Durante a última coletiva, o treinador foi questionado sobre as opções e deixou no ar que mudanças podem acontecer. Nos bastidores, os nomes que aparecem como favoritos para iniciar a partida são Alan e Maurício. Enquanto isso, o nome que novamente pode ficar de fora do time inicial é Arias, que corre risco de ser barrado mais uma vez. E aí vem a pergunta que está dividindo a torcida. Arias deveria ser titular neste time do Palmeiras ou Abel está certo em deixá-lo no banco? Fica com a gente, porque agora você vai conferir tudo sobre o Palmeiras, bastidores da final, possível escalação e as últimas informações que estão movimentando o Verdão. Mas existe sim, o time só dá chutão e quando funciona bem, ninguém dá valor, né? Às vezes o próprio palmeirense encampa esse discurso que para mim é burro. São recursos de jogo que você usa. Eu concordo com o Arnaldo, não gosto de concordar, mas preciso concordar. Gol sai assim. São recursos que você usa durante o jogo. O que incomoda é que não pode ser só isso. Entendeu? Não pode ser só isso. Não pode ter o Palmeiras só um jeito de sair jogando pelo lado do campo. Essa que aí é uma questão mais tática, mas isso você ajusta, você arruma. Contra o São Paulo funcionou muito bem. O time saiu jogando várias vezes lá de trás. Mas se você dá um lançamento ou um chutão e faz um gol, o que fica na imagem daqueles que acompanham o jogo com muito mais emoção do que com razão, é chutão. Só tem esse jeito de jogar, é só chutão, é só lançamento, é só não sei o quê. Nem lançamento, eles falam, chutão, chutão, chutão. Agora, o Gomes bate bem na bola para esse lançamento longo. Qual o problema dele fazer isso? Né? O Marlon tem essa característica. O Fux sempre teve. O Andrés é um passe mais curto. Né? Mais curto. Mas o Marlon consegue fazer isso. Qual o problema de você pegar o Sousa e o Flaco mano a mano com a defesa do Novo Horizontino? Problema nenhum aqui. Se é feio ou bonito, aí, meu amigo, eu casei. Então, tá tudo certo. Alguém tem um chinelo velho para um pé cansado em algum lugar. Beleza, e cada um discute a sua, cara. Eu acho que tem uma outra coisa, e aí eu acho também uma virtude, não acho um defeito, do Abel, colocar na cabeça dos seus jogadores, até dos mais talentosos, a obrigação da marcação. Sim. Então, o André jogou mal contra o São Paulo. Jogou. O Marcos Antônio jogou. Principal jogador do São Paulo, jogou. Não. O que aconteceu com o Andrés? Foi contra o veneno do Crespo. O Abel, Andrés, você vai marcar o Marcos Antônio individual. E não é muito a dele, hein? E ele marcou. E ele faz, exato. Vitor Roque, você vai abafar toda a saída de bola do São Paulo. Toda. Toda a saída de bola você vai abafar. Isso é virtude, não é defeito. Né? Você colocar mesmo na cabeça de jogadores talentosos a obrigação de você jogar bem sem a bola. Por que o Palmeiras saiu tão fácil contra o São Paulo? Porque Lucas e Luciano não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer o que o Novo Horizontino faz. Abafar. Não conseguem. Então aí o Palmeiras... Então, contra cada adversário teve um tipo de estratégia. Só uma coisa para ser justo, o rubro-negro que está nos assistindo, ele vai falar, vocês estão malucos porque a característica da torcida do Flamengo não é aceitar esse tipo de jogo. A gente entende... Vamos ver como é que vai ficar cada torcida, o novo treinador. Cada torcida tem uma característica e está tudo bem, viu? Não é uma que está certa e outra errada. Mas eu duvido que esse jogo do Palmeiras de hoje o rubro-negro aceitaria. Eu duvido. Na arquibancada, pode esquecer. Mas cada um é de um jeito. Mas é uma outra coisa, assim, eles até outro dia eles gostavam muito do jogo do Felipe Luiz. No final estavam falando que era um time sem vergonha, não sei o quê. Deixou de ganhar. E assim, a gente está prestes ganhar ou não ganhar. A crítica ao treinador do Palmeiras, e eu as faço também, como fiz ontem, né? Porque para mim, um jogador como o John Arias tem lugar no time, né? Para que ele possa caminhar junto com o time. Porque muita gente ainda não se deu conta
que o Abel, se ganhar, mano, domingo, vai ser o 11º título dele. E é o treinador mais vitorioso da história do clube, cara. Em 5 anos. Isso é um fenômeno. Isto é um fenômeno. Não é uma coisa simples. Agora, daqui 10 anos, a galera vai olhar para isso e falar, mas, pô, quem foi Abel Ferreira? O cara vai ficar 7, né? 7 anos no Palmeiras. Já, se ganhar domingo, vai ter 11, né? Então, e não é só diploma, né? Tem título grande, tem 2 Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, né? Então, assim, é impressionante como os anos de trabalho aqui no nosso país e também lá fora acabam desgastando um pouco. As pessoas lá na Live Raiz, às vezes se queixam, elas ficam fazendo loteria. Ayrton Senna, check. Tele Santana, check. Calendário, check. Guardiola, porque check. a gente já decorou muitas das coisas que ele fala. Então, porque os ídolos dele são esses, que ele não vai chegar amanhã, pô, meu ídolo é o Massa e aí usa a Carla, que Deus a tenha. Galera, e Mancini saiu em defesa aí do sistema de jogo do Palmeiras, né? Muitos criticando, falando que a equipe de Abel Ferreira só sai no chutão, que é chutão pra lá, chutão pra cá, mas na verdade são algumas situações em que jogadores que têm um passe mais qualificado, jogadores que têm uma visão diferenciada, observam a movimentação dos atacantes e assim conseguem achá-los de maneira mais viável. Então, às vezes, um chutão, entre aspas, que o torcedor está reclamando, pode ser, na verdade, um lançamento que define uma partida. Foi o que aconteceu no último jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Uma bola lançada em que Flaco Lopes faz uma tabelinha ali com seu companheiro e consegue finalizar bem e abrir o placar de 1-0 que deu a vitória ao Palmeiras. Então, não necessariamente é chutão, mas sim uma visão de jogo de jogadores que têm um passe diferenciado. Não é, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse R$1 milhão, eu apostava que na coletiva, e eu ia ganhar, óbvio, né? Do Novo Horizontino, ele ia soltar a carta que meu time teve um dia menos de preparação. Não deu outra. Na primeira resposta, ele pá. Meu time teve um dia menos. Então, era R$1 milhão que eu apostava, porque eu sabia que ele ia soltar essa carta. É só você conhecer o cara um pouco, ele ia soltar essa Acho que teve um encantamento do Abel quando chegou, a relação dele com os funcionários, a forma como ele lida com os funcionários, o livro, os títulos grandes que vieram, né? As doações que ele faz do pessoal, que não vem ao caso, ele não gosta que fale sobre isso. Eu tenho informação e não falo, o problema dele. Este Abel fora das 4 linhas, né? A torcida do Palmeiras percebeu muito isso. Quando vem a escassez de título, aquilo que era algo interessante, e a torcida do Palmeiras o defendia de ataque supremacista e tal, e até defendia exacerbadamente quando ele cometia erros e erros graves, como tomar o celular do rapaz, chutar a câmera, essas coisas que a gente não deve fazer. Aquele gesto obsceno feio. Exatamente. Né? Então, assim, cara, isto é Abel Ferreira. Então, ele não vai virar o Tele, ele não vai virar o Parreira, ele não vai virar o Mourinho, ele é isso. E a gente, e o Palmeirense... Ele tem falado sobre isso. Aliás, a última vez ele falou, eu sou assim, eu gosto do Senna dando cotovelada no próximo. E quando começa um negócio ali, ele fica louco, cara. Então, ou o palmeirense, ou nada, né? Você pensa, é preciso conviver com isso. Ué, porque... tem que conviver também... Desculpa, pode falar, completa. Não, porque faz parte dele. Ele se alimenta do conflito. Ele se alimenta do conflito. E a gestão de grupo é claro. essa. Isso me incomoda? Incomoda muito, como jornalista. Né? Não põe os jogadores para jogar, porque ele é igual a todo mundo. Então, mas mais do que o comportamento dele, como pessoa, sei lá o quê, também entender que esse é o jeito que o cara treina um time. Se você quiser um outro jeito de outro cara, vai ser outro jeito. Tem que ser outro cara. Tô falando do ponto de vista, tô falando do campo, que é o que o Leonardo tá falando aqui, ó. O Palmeiras é o 15º time em posse de bola na Série A e o terceiro que mais usa bola longa. O jogo do Abel é marcação forte e jogo direto. Pode ganhar de 10-0, mas será sempre com esses princípios. Exato. Eu acho é mais fácil todo mundo entender que é assim, não querer fazer o cara se reinventar. Mas, assim, é assim... Há 5 anos. Há 5 anos. Só que, isso também é verdade, ele vive o maior período sem títulos na história. Sim. Dele. E, parênteses, ele vive o maior momento histórico do Palmeiras. Mais rico, mais tudo, também. E
nesses 2 anos, os melhores elencos que ele já teve. Tudo isso está no liquidificador. Se ele não ganha no Novo Horizontino no domingo, perde o título para o Novo Horizontino, tudo isso que a gente está falando, áreas, jogo direto, vem à tona. Basicamente é resultado. É isso. Se ele não consegue, Resultado. em 2 anos, ganhar um título paulista no Novo Horizontino, ganhar a primeira partida, pode ficar tranquilo. Vai ser O primeiro que na live, fez aí do com Mato. as vitórias com os times grandes para trás não vale nada. E a bola longa pro Rony Rústico era uma coisa. Com o Vitor Roque, 25 milhões de euros, aí aquilo pega um pouco mais. Fala, você tem um cara da seleção, você não tem mais o Rony. Faz um jogo melhor. As pessoas na hora vão associar esse tipo de coisa. Isso é meio óbvio, né? E é assim, ó, é o terceiro em bola longa, zafa em posse de bola, que é, meu Deus, que é um conceito que para mim é meio inútil, né? Porque posse de bola é bom quando você faz o gol. Isso não adianta nada, posse de bola. Né? E assim, como está o Palmeiras no campeonato? Como foi o ano, em tese, ruim o ano passado? 3 vices, né? Como está o Palmeiras no campeonato? 10º lugar. Como vai ser o Palmeiras no campeonato? Aí é outra discussão. Vai ganhar do G6? Vai ter os confrontos diretos? Ainda é cedo, são 4 rodadas só. Foram 12 pontos em disputa, o Palmeiras tem 10. Quer dizer, se esse é o modelo principal, ok, eu só discuto que não pode ser só isso. Agora, se você não gosta disso, amigo, aí o que eu posso fazer? É o jeito e vai ser assim até dezembro de 27. Tem que ter essa consciência também. Aqui, ó, o Souza tá aqui, em Grande Souza. Essa melhora do futebol do Palmeiras ano passado veio depois da crítica do Rogério, no jogo contra o Bahia, que ele falou que o Palmeiras só vivia de ligação direta. Daquele jogo pra frente, o Palmeiras começou a dar goleada e jogar bonito. Não foi exatamente por causa do Senna. Agora então eu vou jogar bem, vou jogar bonito. Não, mas sim, foi a partir dali teve aquele período que ele começou a ganhar muito e tudo mais e tal. Olha, o Palmeiras perdeu aquele jogo numa bola longa. Acontece. É verdade. Mas, de fato, depois disso, teve resposta para o CN, teve edição da TV Palmeiras das jogadas do Palmeiras trabalhadas. De alguma maneira mexeu. O que está por trás é o gramado, que o Palmeiras reclamou do gramado lá, e aí tem essa história essa cruzada contra o sintético, aí fica essa coisa em cima do clube, né? Olha o Palmeiras como visitante em segundos jogos da final. Desempenho. Ida, 0-0, volta 2-0 em 2021. Ida, 1-0, volta 0-0 contra o Palmeiras em 2025. Não. Ida foi 1-0 pro Corinthians, a volta em Itaquera 0-0. Isso. Que foi exatamente o épico 27 de março. E agora 2026, Novo Horizontino Dessa vez ele ganhou a ida, né? É diferente dos outros 2 momentos, né? E não é nem só dos 2. Ele joga pelo empate, né? Eu falei aqui ontem, é a primeira vez que Abel Ferreira está indo para uma final de Paulista com a vitória no primeiro jogo. Ele sempre se ferrou com o Santos, com Água Santa, com São Paulo, com Corinthians, enfim. E você sabe que isso tem sido também quase que uma marca do trabalho dele, né? Os primeiros jogos de mata-mata, o Palmeiras sofre. Teve Água Santa. Ano passado. Libertadores foi assim. LDU, aquele negócio que o que muda aqui é o fato de, dessa vez, ele tá jogando fora, né? Claro. Certo? Ganhou o primeiro jogo, né? Ganhou. Então, assim, se você for olhar para o jogo, não sei se a gente vai entrar no jogo especificamente, o Novo Horizontino vai ter que fazer alguma coisa diferente do que fez até aqui. Até aqui, eu assisti de novo o jogo contra o Corinthians, foram raras as vezes que o Novo Horizontino saiu, né? Agora vamos atacar. Não. Né? É que ele não tinha um jogo de ida, né? Agora, era só o jogo único. Exatamente. Muda, né? Então, era mas o único. Isso vai mudar, eu também acho que vai fazer. A pergunta é essa. Eu acho que ele não vai mudar, não. Ele vai buscar o que o cara vai fazer? 15 minutos, se tiver, mas acho que ele vai toda a bola parada, todo o escanteio e tal, mas sem expor o time. Meu raciocínio é, o que adiantaria o Novo Horizontino fazer 1-0 com 10 minutos do primeiro tempo? Na verdade, o Novo Horizontino não tem muita escolha. Jogando em casa, e por se tratar de a partida que vai decidir o campeonato, e além de estar atrás do placar por ter perdido por 1-0, vai ter que ir para cima do Palmeiras. É nesse momento que o Palmeiras tem que aproveitar as oportunidades que com certeza vão aparecer. Espaços vão aparecer.
Principalmente porque, se acontecer de, nos 20, 30 minutos do primeiro tempo, mesmo assim não ter saído nenhum gol do Novo Horizontino, o torcedor já vai começar a ficar um pouco apreensivo e talvez os jogadores se desorganizem, e aí é o Palmeiras que precisa utilizar esses espaços que vão aparecer. Então, o Novo Horizontino não tem escolha, não tem saída, a não ser atacar o Palmeiras. E é nesses ataques que o Palmeiras tem que utilizar o contra-ataque para ser fatal e para definir o jogo. Porque se fizer 1-0, dificilmente o Novo Horizontino vai reverter essa situação. Bastante. Bastante. Eu não acho. Eu acho que a chance vai ter muito tempo pro Palmeiras empatar. Bastante, jogar adianta muito. Bastante. Não sei. A obrigação o que eu quero dizer é o seguinte, não que ele não vai querer fazer gol, não é isso, mas ele não vai ter pressa para isso. Ele pode, se ele fizer um gol aos 39 do segundo tempo, vamos combinar que é a chance dele. Por isso que eu acho que ele vai... Que é um pouco o que aconteceu com o Corinthians. Exatamente. Faltando 12 minutos, ele encaixou o gol. Aí vai especular, acabou. vai especular. Não vai ficar, não, agora eu vou jogar com todo mundo aí para tentar ganhar. Porque tem o contra-ataque do Palmeiras, que é mortal e tal. Exato. O Éder Inácio provoca você aqui, tá? Tá bom, Éder. Salve G4. Massa. Se o Palmeiras conquistar o título no domingo, sairá da fila de 2 anos ou será apenas um diploma? Não, Fila também é demais, hein? cara, assim, primeiro que não são 2 anos, né? Vai terminar antes o campeonato esse ano. Então faz a conta direita. Cara, vai ser 2 sempre... No Tá bom. intervalo. Né? Tá bom. Paulista para Paulista. Isso. Então, assim, o diploma vai ser sempre um diploma no mundo moderno que vivemos, tá? Então vai ganhar o título, a pessoa vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, satisfeito, dá tranquilidade para a instituição, a presidente vai contabilizar isso, né, no troféu, vai ter comemoração, vai ter entrega de taça, tudo isso eu respeito e sempre respeitei. Não é um desrespeito da minha parte, as coisas que eu falo com relação a jabuticaba, diploma e tal. Porém, o que eu coloco para o Éder é o seguinte, querido Éder, se terminar o ano com o Palmeiras vencendo o Novo Horizontino por 2 jogos, 1-0, 2-0, sei lá, campeão estadual, como vai ser o ano do Palmeiras? Como foi o ano de 24 e o ano de 25? Ganhou só o estadual. Então, ou é o campeonato do só, ou é o campeonato do nem, como disse Danilo Lavieri. Só ganhou o estadual ou nem ganhou, ou não ganhou nem o estadual. Então, essa é a reflexão que eu faço. Eu sou forjado, formado, eu ficava com marcas nos meus glúteos, naquela arquibancada do Parque Antártico antigo, que era cheia de... Ela não era lisa como era o Pacaembu, né? O Pacaembu era liso. Lá no Parque Antártico, cara, não era cheia de pedreguinha, assim, ficava tudo marcado, gordo, né? Sofre. Eu sou forjado nisso, quis de Jaú, Ferroviária foi no Pacaembu, estava mais confortável. Cara, o título de 93, eu sou forjado nisso, eu não desprezo isso, de jeito nenhum. Só que eu sou obrigado como profissional a perceber que o mundo mudou, né? E que as perspectivas que deveriam ser também para times gigantes como São Paulo, Corinthians, Santos e outras equipes, as competições mais importantes, porque são elas que dão escopo, premiação, leva a Mundial de Clubes, né? Tá em jogo isso. Para quem não se deu conta, a Libertadores vai ter o sorteio dia 19, é uma quinta-feira à noite, e depois ela começa no final de março e a fase de grupos vai queimar até a Copa do Mundo. Entendeu? Então vamos voltar da Copa do Mundo com os mata-matas já definidos. E isso, cara, na minha visão, e o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais espetacular que existe para se disputar, é mais difícil, inclusive, e a Copa do Brasil, que eu também gosto muito, são campeonatos que têm mais relevância. Eu não falo diploma para menosprezar o Corinthians que ganhou, o São Paulo que ganhou, ou porque o Palmeiras está bem. Não, se o Palmeiras estivesse mal, eu diria a mesma coisa. Falar, olha, o Palmeiras tem que se preparar para jogar os campeonatos mais importantes, né? Então, não é um desmerecer, não precisa exagerar como os Eternos, Milagrosos, o DVD né, e sei lá, tudo que é feito é um exagero. Eu falava. Não precisa exagerar também, mas tudo bem, eu entendo, eu aceito
E respeito muito o jeito corintiano de ser, de lidar com essas questões. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Agora, o Palmeiras tem que jogar o jogo e ganhar o título, tá disputando, fez um ótimo campeonato, né? E ponto. E quinta-feira é Vasco lá em São Januário. E depois é Mirassol, e depois é São Paulo, Morumbi. E é isso que vai medir, né, como está o Palmeiras. Com todo o respeito, não vai ser contra o Botafogo, contra o Guarani, tomando de 4 no Novo Horizontino. Não vai ser. A medição, para mim, fica com os jogos 4 de Brasileiro e os clássicos. São Paulo 2 vezes, Corinthians e Santos, que o Palmeiras jogou. Vai jogar com eles de novo, né? No Campeonato Brasileiro, no mínimo. O Corinthians, talvez, na Libertadores. Cara, é só isso. Meu raciocínio é só esse. Vessa, por favor, a réplica. Não, a réplica é a seguinte. Eu quero informar que o integrante dessa mesa está proibido de falar que Abel Ferreira terá o seu 11º título na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então ele vai ter 7 títulos e 4 diplomas. Tá bom, tudo Ninguém, bem. não há, o clube, você Palmeiras, trabalha aí na rede social do Palmeiras, não coloque 11º título do Abel. Você coloca 7 e 4 diplomas. Porque na hora de contar o título do Abel, vira o 11. Na hora de analisar o Paulista, não vale diploma. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Sem brincadeira. É a mesma coisa do Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz tem 5 títulos. Ah, mas a gente só perdeu a Supercopa do Brasil. Caramba, mas ele contava como 5 títulos o troféu da Supercopa do Brasil. Então tem que ser um pouco de coerência. Ou vale na hora de contar o calhamaço de títulos de um profissional, ou não vale de uma vez só. Porque se na hora que perde ou não acontece nada, vira só diploma, pra mim não é isso daí. Perder não vai ser bom, O diploma é na minha concepção. É. Na concepção de vocês, é título, né? Então, minha é. que fica, então fica título, beleza. Eu não tenho nenhum problema de dizer, olha, foram 7 títulos, 4 diplomas. Não tem Então, problema, cara. aí tudo bem, tá aí tudo beleza. bem. Não é problema nenhum. Agora, o que vai ficar, e vai ficar na história, porque é assim que funciona, são 11 títulos. E ponto final. Ó, Entendeu? o eu posso Rodolfo fazer? Black fala o seguinte: aí, Massini, eu queria você na diretoria de futebol. Eu? Acho que do Palmeiras. Parabéns, diz Deus ele. me livre. Agora, Arnaldo, é título, é diploma, a questão é, se ganhar, beleza, bola pra frente, é o que tem Vasco na quarta-feira, quinta-feira. Se não ganhar, vai virar título perdido. Claro que vai. Na verdade, né, o Palmeiras se colocou nessa situação pela força que ele vem demonstrando nos últimos anos. Fiquei pensando, o que seria pior em caso de perda de título? Para um time do interior ou para um rival? Para o Corinthians não tem nem discussão, né? Pelo passado recente. Se fosse o Corinthians nessa final e o Palmeiras perdesse de novo, aí é o cara xingado, muro pichado. Mas o Pro jogo São é maior Paulo, que o campeonato. Para o São Paulo, não sei, né, vem de uma série muito boa. Então. Quando chega com um Novo Horizontino, ou poderia ser o Mirassol, ou um time do interior, primeiro, a responsabilidade é só do grande. É, claro. Só do grande. Né? Então, no caso, assim, se perder vai ser primeiro uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Não, uma vergonha. Uma vergonha, sei lá, vai ser tratado assim. Talvez não tenha o impacto, porque o impacto de perder para o rival ele é mais duradouro. Vocês estão lendo na tela ali, né? Isso. Isso não é brincadeira Eu sei, de jogar sei. em Novo Horizonte. Então, é que o Novo Horizonte tem que vencer, né? Ele não, né? Pelo menos vencer sim. por um gol para levar para os pênaltis. Essa vantagem foi mínima, mas é uma vantagem considerável numa final, né? Poder jogar por 2 resultados. Para bancar o chato da história ainda, eu vou trazer mais um elemento. A escala de arbitragem é incompreensível para a decisão, né? Que é o Flávio de Souza. Por que é incompreensível? Por diversos fatores. E a questão da arbitragem, ela vem acompanhando, né, o Campeonato Paulista nos últimos tempos. E nesse ano, muito por conta da questão da Daiane em Bragança. Primeiro, o Flávio de Souza não é o principal árbitro. O principal árbitro é o Rafael Claus. O árbitro preparado para brilhar e se revelar nesse Campeonato Paulista foi o Gobi, né, o chefe da comissão de arbitragem, o Lustô, falou, esse cara eu vou
Salve, salve família Alviverde, vamos chegar com todas as informações do Palmeiras nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2026. O Verdão que segue se preparando, jogo de volta nesse próximo domingo, né? O Palmeiras que tem a vantagem do empate, né? Se empatar é campeão paulista de 2026, mas penso eu que Abel Ferreira não vai jogar com o resultado debaixo do braço. A equipe do Palmeiras é uma equipe bastante consolidada, uma equipe acostumada a jogar decisões. Então, por mais que não seja uma equipe grande no outro lado, o Novo Horizontino precisa ser respeitado. Então, vamos saber aqui o que o Palmeiras precisa fazer, né, para que seja campeão neste próximo domingo. O Palmeiras terá que superar a média de gols sofridos como visitante para ser campeão no Paulista. A equipe de Abel Ferreira levou o gol em 4 dos 6 jogos que fez como visitante na temporada, diante do Grêmio Novo Horizontino, Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional. Então, para que o Palmeiras seja campeão, não pode levar gols. E se levar um gol, pelo menos tem que empatar a partida. Caso contrário, vai se complicar. E o Novo Horizontino, é claro, a equipe do Palmeiras na fase de grupos era uma equipe reserva, uma equipe muito mesclada. O Palmeiras perdeu jogando contra essa mesma equipe por 4-0. Então foi um resultado que é para chamar a atenção, é um resultado que tem que deixar de orelha em pé essa equipe do Palmeiras para não ser surpreendida novamente. O Palmeiras venceu o Grêmio Novo Horizontino pelo placar de 1-0 em Barueri e, portanto, tem a vantagem do empate no jogo de volta da decisão no próximo domingo. Para ficar com o título, o Verdão, porém, terá que superar a alta porcentagem de gols sofridos quando atua longe dos seus domínios e aproveitamento ruim, que acumulou como visitante ao longo do estadual. A equipe de Abel Ferreira levou gol em 4 dos 6 jogos que fez como visitante na temporada. O Grêmio Novo Horizontino, Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional. O time não foi vazado somente contra a Portuguesa, na estreia da temporada, e contra o Corinthians. São 8 gols sofridos em 6 partidas como visitante. Dos 8 gols sofridos, metade foram em Novo Horizonte, na derrota por 4-0 sobre o Grêmio Novo Horizontino na primeira fase. 2 foram contra o Atlético Mineiro, e 1 contra o Botafogo, e 1 contra o Internacional. O Verdão, então, soma 50% de aproveitamento como visitante no Paulista, com 2 vitórias e 2 derrotas. As 2 únicas derrotas da equipe na temporada. Os revés foram contra o Botafogo por 1-0 e a goleada sofrida justamente contra o Grêmio Novo Horizontino por 4-0. As vitórias foram sobre a Portuguesa e Corinthians. O Novo Horizontino, por sua vez, tem 100% de aproveitamento como mandante. São 6 jogos com 6 vitórias, 4 na primeira fase e 2 na fase de mata-mata. O jogo de volta acontece às 20h30, horário de Brasília, neste domingo, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem a melhor campanha e faz o jogo decisivo em casa. O Palmeiras é campeão com um empate na volta. O Novo Horizontino leva para os pênaltis com a vitória por 1 gol de diferença ou fica com o título se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Então o Palmeiras terá que superar essa marca aí, né, que está complicada em 2026, né, sofrendo alguns gols aí no que diz respeito a atuar fora de casa. É um jogo complicado, é um jogo difícil e por ser ainda mais uma final, tem que entrar bastante concentrado para que não seja surpreendido pelo Grêmio Novo Horizontino. E o Palmeiras atualizou a situação física de Vitor Roque, né? O jogador que começou a primeira partida da final do banco de reservas, entrou no segundo tempo. Então vamos saber um pouco sobre a situação do jogador. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta na Academia de Futebol, após vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino, na noite desta quarta, pelo jogo de ida da final. A partida decisiva será disputada no próximo domingo no estádio Jorge Ismael de Biasi. Os jogadores que atuaram como titulares na vitória realizaram... O atacante Vitor Roque seguiu com um cronograma individualizado na parte interna do centro de treinamentos, ainda se recuperando de dores.
Já o também atacante Paulinho realizou atividades no gramado acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Um dos jogadores que entraram durante a partida, o meio Lucas Evangelista, destacou a importância do resultado conquistado no primeiro confronto. Lucas Evangelista soma 40 partidas e 2 gols pelo Palmeiras, após passar por uma cirurgia na coxa na última temporada. O meio-campista já disputou 7 jogos em 2026 e comemorou o retorno aos gramados. Com a vantagem para o jogo decisivo, o Verdão volta a campo no próximo domingo, no interior paulista. O Palmeiras busca sua 27ª taça no Campeonato Paulista. Então, a situação de Vitor Roque é essa, né? Ele segue aí se recuperando, ele segue aí buscando a sua melhor forma para que assim esteja disponível na partida contra o Novo Horizontino neste domingo. É claro, se não tiver condições físicas e reais para iniciar a partida, fica no banco de reservas como opção e, se precisar, deve entrar no decorrer do jogo. Para vocês, já participa deixando aí a sua opinião nos comentários e qual a provável escalação que vocês gostariam que Abel Ferreira colocasse no próximo domingo.